Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, Canal Juazeiro, Cidade Educadora Aula em Rede. Eu sou Andréa Ribeiro, professora de Ciências. E a aula de hoje, gente, nós vamos falar sobre os órgãos de sentido. E o órgão de sentido que a gente vai estudar hoje é o paladar. Qual o objetivo da nossa aula de hoje? Nós vamos conhecer como o paladar é formado, conhecer a estrutura do principal órgão de sentido, paladar, a importância do paladar, compreender como percebemos os sabores através da língua. Nós vamos entender também por que perdemos o paladar quando estamos resfriados e dicas de como melhorar o paladar para comer alimentos mais saudáveis. Então, gente, a formação do nosso paladar se dá desde quando a gente está na barriga da nossa mãe. Então, a formação do paladar se dá quando o feto está entre a 12ª semana e a 14ª semana. Então, tudo que a mamãe se alimenta vai pelo cordão umbilical e o bebezinho lá na barriga já sente os sabores. Mas o paladar da gente é formado até os 3 anos de idade. Então, é por isso, gente, que é super importante as crianças até os 3 anos de idade fazerem refeições com alimentos saudáveis, certo? Que já vai habituando o paladar a comer comidas importantes para a saúde. Então, gente, o principal órgão do paladar é a língua. Existem alguns órgãos que estão aí interagindo com o paladar, certo? Como o olfato e entre outros, mas o principal é a língua. A língua, gente, ela tem as papilas gustativas. O que é isso, Pro? São as papilas gustativas que faz a gente sentir o sabor. As papilas gustativas, ela tem um botãozinho que é chamado de botão gustativo. Esse botão gustativo, gente, eles têm umas terminações nervosas, que quando a gente se alimenta, essas terminações nervosas levam informação até o nosso cérebro para a gente sentir o sabor. É por isso que eu disse a vocês que o paladar não é só a língua que faz parte. Nós temos o sistema nervoso, nós temos o cérebro e nós temos o olfato. Mas o principal é o paladar. Ou é a língua. Cuidado, gente, prestem atenção. Antes acreditava-se que nossa língua tinha tipo um mapa para a gente reconhecer os sabores. Antigamente a gente estudava assim, que a língua tinha esse mapa. Só que esse mapa hoje é errado. Por quê? Os cientistas descobriram que a gente sente o sabor através das papilas salivares, certo? E as papilas, gente, gustativas, elas estão espalhadas por toda a língua, beleza? Então, não existe um mapa de sabores na nossa língua. Essas papilas, elas estão distribuídas em toda a nossa língua. É através dela que a gente consegue sentir o sabor do doce, do azedo, do salgado, do umami. Já ouviram falar sobre o sabor umami? É o sabor do queijo, o sabor dos temperos, certo? E esse sabor, ela chega até nas nossas papilas gustativas de forma líquida. É por isso que a nossa boca também produz saliva, porque quando a gente consome um alimento sólido, esse sabor, através da saliva, vai em forma líquida, chega nos nossos botões gustativos, manda informação para o nosso sistema nervoso, para o cérebro, e a gente consegue sentir o sabor. Por que a gente perde, pessoal, o paladar quando a gente está resfriado? Já prestaram atenção que quando a gente está resfriado, a gente não quer nem comer, a gente não sente o gosto dos alimentos direitinho? Vocês sabem por quê? É porque, gente, quando a gente mastiga o alimento ele libera odores, certo? Ele libera cheiro. E esse odor, ele começa a interagir com o sabor. Então, o sabor a gente sente mais pelo cheiro do que propriamente pelo gosto. Então, esse odor, ele vai interagir com o sabor e a gente sente o sabor melhor dos alimentos. É por isso que quando a gente está gripado, a gente não sente tanto o sabor dos alimentos. Porque o nosso olfato está o quê? Nossas vias aéreas estão fechadas, não é isso? Como a gente pode melhorar
o paladar para comer alimentos mais saudáveis. Pessoal, vocês já perceberam que quando a gente está com uma alimentação um pouquinho desregulada, que a gente só quer batata frita, doce, chocolate, refrigerante, a gente não consegue pensar numa maçã com toda aquela euforia querendo comer a maçã. Vocês sabem por que isso? É porque, gente, as nossas papilas gustativas, elas viciam naquilo que a gente come. Então, se a gente tem uma alimentação só de besteiras, de comidas gordurosas, de refrigerante, de açúcares, nossa papila gustativa vai ficar viciada naquele alimento. Então, como é, Andréa, que eu vou comer agora uma maçã, pensando, olhando para um sanduíche e desejando a maçã? Isso é fácil, gente. A gente vai diminuir essa alimentação, certo, gente? De refrigerantes, de doces. E a gente vai procurar nos alimentar com itens menos ricos em sal e açúcar. A gente esquece um pouquinho desses alimentos ricos em sal e em açúcar. E começa, gente, a se alimentar com alimentos mais saudáveis, certo? É fácil? Não é, mas a gente tem que persistir um pouquinho. Tem que se esforçar no começo, certo, gente? O começo um pouquinho vai ser difícil, mas a gente chega lá. A gente também tem que redescobrir sabores, experimentar frutas novas, verduras novas, alimentos novos, receitas novas. E comer com calma e sem distração. E aí, gente, a gente vai poder olhar para uma fruta, para uma maçã, para uma verdura com mais gosto. Olhando para uma pizza e querendo comer uma melancia. Tá certo? Vamos para o nosso desafio? O primeiro desafio é, gente, a língua é o principal órgão relacionado com o sentido do paladar. Nelas são encontradas estruturas formadas por células com propriedades neurais, que são capazes de perceber os diferentes sabores. Indique corretamente o nome dessas estruturas. Gente, eu falei bem lá no início. É o palato? São os botões gustativos? São os mecânicos receptores? É a membrana gustativa ou é o corpúsculo de Pacini? O que é que vocês acham? Segundo, como percebemos os sabores dos alimentos? Como é que a gente percebe, gente, os sabores dos alimentos? Beijo no coração de vocês e espero vocês até a próxima aula. Tchau, tchau.